Por exemplo, essa prisão domiciliar agora do ex-presidente Bolsonaro, ela é desnecessária. Ele ainda responde o processo, não foi julgado. Vamos fazer um comparativo com o caso do ex-presidente Lula. Ele só foi preso depois que foi julgado e ainda em segunda instância. E ele também era alguém que vocalizava toda hora o seu inconformismo ali em relação à atuação da justiça. Isso não é motivo suficiente para a decretação de uma preventiva ou de uma prisão domiciliar. E mais, com proibição de falar, de dar entrevista, de se pronunciar em redes sociais. Esse é um presidente perigoso, você proibir qualquer acusado, antes de ser julgado, de poder se manifestar livremente, ainda que utilize palavras fortes contra a acusação ao qual ele foi efetuada contra ele. Então a gente tem que buscar distensionar o país, principalmente nesse momento de tensão com os Estados Unidos. Não é o momento, claro, temos que ser firme na defesa da nossa soberania, mas está na hora de buscar as coisas se acalmarem. Temos também essa outra situação do senador Marcos Duval, que foi submetido aí a restrições cautelares que, a meu ver, impedem o exercício do mandato dele. A decisão diz, não, ele pode vir no Congresso, pode votar. Certo, mas e o contato dele com os seus eleitores? Como nós fazemos? Voltamos para nossos estados a toda semana para se comunicar com a população, no meu caso do Paraná, no caso dele do Espírito Santo. Então o mandato dele fica cortado. Essas restrições cautelares têm que ser submetidas à deliberação do plenário do Senado Federal. E se forem colocadas, eu vou me pronunciar muito claramente. Ele ainda não foi sequer denunciado. Não sabemos quais crimes que eventualmente ele teria praticado. Então essas restrições me parecem excessivas no atual momento. Isso não significa concordar com as palavras dele, que eu sei que às vezes são muito duras, mas o preço da democracia é também a liberdade de expressão, é também a gente ter divergências razoáveis aqui entre nós. O que a gente não pode é calar, não o senador Marcos Duval, mas os seus eleitores, que ele não está aqui por ele está aqui representando os milhões de eleitores lá do Espírito Santo que o escolheram colocar no Senado. Senador, ainda falando sobre essa questão do tarifaço, o senhor disse que esteve no estado do Paraná, no seu estado, falando com produtores, com os exportadores. Existem setores que são muito específicos e às vezes até municípios que vivem em função de exportação de produtos e mercadorias exclusivamente para os Estados Unidos e que vão ser fortemente afetados. É o caso do Paraná e nesse caso, o senhor já conversou com o governo do Paraná para ver se tem alguma medida de compensação financeira para os produtores do seu estado? Alguns governos e o próprio governo federal têm discutido aí um financiamento, como foi na época da pandemia de paralisação de atividades, para compensar essa perda de mercado de exportação. Mas no fundo, o grande problema aqui não é tanto esse tarifaço, entendeu? O grande problema é a gente cada vez mais se afastar das democracias ocidentais por razões aqui políticas. Tudo bem, as tarifas não se justificam, mas por razões políticas nós estamos cada vez mais nos afastando. Então temos que trabalhar diplomaticamente, com firmeza, em defesa da nossa soberania, mas para afastar esse mal-estar entre Brasil e Estados Unidos, que são aliados tradicionais e históricos. Isso não significa dizer que concordamos com as tarifas ou concordamos com Donald Trump, mas está na hora de dialogar com responsabilidade na mesa de negociação. Muito obrigada pela entrevista.